Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a aula desse sábado, dia 8 de agosto de 2020. É a aula que sempre realizamos no Centro Espírita do Calvário ao Céu, às 14h30. E nós estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, ou seja, a reencarnação, né? Nós paramos a semana passada em uma questão que foi a 383 e lá, né, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância. Então nós estávamos discorrendo sobre a importância da infância e a educação que é dada na infância, né? Falamos de alguns itens, vamos relembrar para quem não assistiu a aula da semana passada ou mesmo para quem assistiu. Falamos que a educação espírita é diferente das demais porque somos reencarnacionistas. E sendo assim, o nosso educando não é uma tábua rasa, uma folha em branco, é um espírito milenar, um espírito que tem bagagem positiva e não tão positiva assim, né? Bagagem também de erros do passado. Falamos que existem algumas bases para a educação espírita. A educação espírita ela deve transformar o indivíduo, despertar aquilo que já está dentro dele em termos de perfeição, de busca da perfeição, conscientizar o indivíduo, não é? Diferente da educação tradicional que visa apenas adaptar, né, o indivíduo ao meio, ao mercado de trabalho, ou então depositar conhecimentos, né, para que através da repetição, mas isso não faz parte dos princípios espíritas educacionais. E falando desses princípios, na semana passada já falamos da importância do exemplo. Aliás, Jesus fez praticamente isso, né? Ele falava e exemplificava aquilo que falava, nos propõe escrever livros, fazer grandes tratados e sim dar o exemplo daquilo que falava. Falamos do diálogo, contamos um pouco a importância do diálogo nesse processo educacional, na formação dos indivíduos. Também comentamos sobre a autonomia, seja ela moral, intelectual, ou seja, ensinar os nossos educandos de alguma maneira a andar pelas próprias pernas, que em algum momento deverá ser assim, não só nessa vida, durante o plano físico, mas também no mundo espiritual, teremos que individualmente colhermos o resultado dos nossos plantios. Portanto, não adianta eu chegar ao mundo espiritual e dizer que eu era filho do fulano, da ciclana, né? Não vai resolver meu problema. Não pagarei pelos erros dos meus pais e nem me beneficiarei pelos acertos dos meus pais. Ou seja, eu preciso trilhar o meu próprio caminho, preciso ter autonomia. O acerto ou o erro deve ser o meu e eu responderei por isso. E falamos da famosa sanção por reciprocidade, né, que dessa maneira fica um pouco complicado, mas é a lei de causa e efeito, ou seja, quem sujou vai ter que limpar, quem quebrou vai ter que reconstruir, né, quem plantou flores vai ter um jardim florido para aproveitar. Então isso é a sanção por reciprocidade, não castigo e recompensa. Né? A ideia de castigo e recompensa ela não vem ao encontro da educação desse espírito imortal. Ela pode funcionar de maneira imediata, não é? Por medo de ser castigado, o indivíduo anda ali na linha. Mas o que vai acontecer quando ele sentir que não há fiscalização? Vai agir de modo equivocado, porque ele não interiorizou essa regra. Então a sanção por reciprocidade é explicar que tudo, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer? Posso. Posso matar alguém? Posso, tanto que pessoas matam, mas o que acontece? Eu vou ter que responder em relação a isso. Esse posso, bem entendido, né, pessoal? Não é que eu devo, muito pelo contrário. As pessoas matam outras pessoas, as pessoas cometem erros graves contra o seu semelhante. Não tem como impedir que tudo isso aconteça, mas é importante nós sabermos que responderemos perante a justiça humana, mas como ela é muito falha, responderemos perante a justiça divina. Não que Deus vai nos punir,
mas através de um processo pedagógico, educativo, nós colheremos os frutos desses erros, né? Seja nessa encarnação, na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, ou nas próximas encarnações. Bom, dito tudo isso, nós chegamos a mais um aspecto importante da educação espírita, porque estamos falando da importância da infância. A educação espírita ela deve visar a construção do homem integral, ou seja, nos desenvolvermos em todas as nossas potencialidades. Eu sempre digo que quando li o livro do Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, muito famoso o livro Inteligências Múltiplas, eu achava estranho porque aquilo era um lançamento, um best-seller, e eu já tinha lido aquilo. Eu falava, poxa, mas isso não me parece uma ideia tão nova assim. Aonde eu li? E preparando estudos, palestras, eu acabei lembrando, descobrindo onde eu tinha lido. Tinha lido num livro publicado uma década antes, ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco. Aliás, Divaldo que passou por uma cirurgia essa semana, está tudo bem, né, com ele. E o Divaldo então já tinha escrito, por orientação da Joana, o livro intitulado O Homem Integral. E lá, Joana de Ângeles já nos alertava da importância de nós desenvolvermos todas as nossas potencialidades. Quando Gardner escreveu sobre isso, ele falou de algumas inteligências: a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística. A escola praticamente só cobra essas duas. Não é? Todas as disciplinas escolares, elas praticamente se restringem à inteligência lógico-matemática e à inteligência linguística, a nossa capacidade de raciocínio e de expressar isso de modo falado ou escrito. Mas nós temos outras inteligências, né? A inteligência musical, claro, algumas escolas valorizam isso, mas são raras. Temos a inteligência interpessoal, que é a nossa capacidade de nos relacionarmos. A inteligência intrapessoal, essa nós ocidentais estamos bem atrasados, que é a capacidade de olharmos para dentro, de nos autoconhecermos, né? Como diz a resposta do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Aliás, essa é uma orientação já do Sócrates, filósofo grego. Então, a inteligência intrapessoal. Temos a inteligência corporal, que percebemos isso em dançarinas, em atletas, em pessoas que utilizam e têm um controle do corpo muito grande, é uma espécie, né, de inteligência. A pictórica, capacidade de fazermos esculturas, pinturas, enfim. Eu confesso que na maioria delas eu estou muito atrasado, né? Em algumas eu acho que consegui dar alguns passinhos, mas veja, para que nós pensemos, né, em atingirmos a perfeição, em sermos espíritos puros, nós vamos nos desenvolver em todas essas inteligências e outras tantas, aqui eu citei algumas, no máximo grau, no máximo de potencialidade. E a gente tem o hábito de fazer só aquilo que a gente gosta, é igual a comida no prato, né? A gente vai comendo aquilo que gosta, tem aquelas coisinhas que tem que comer, mas a gente não gosta, e nós vamos postergando. É assim com as inteligências. Então, se eu tenho alguma habilidade maior numa área, eu passo a gostar porque ali eu sou reconhecido, ali as pessoas me aplaudem, mas naquela que eu não vou bem, eu falo, não gosto disso não ligo para isso não. A gente não gosta de encarar o fracasso. A pessoa que não é boa nos esportes fala que não gosta de esportes, ou a pessoa que não é boa na matemática ali, ela fala, não gosto, não, só odeio matemática e tal. Por quê? Porque é olhar para as nossas dificuldades e nós temos bastante problema para isso, não é? Então, se nós queremos que os nossos educandos caminhem na direção correta, é importante que a gente estimule. Aí lembrem que eu falei bastante a semana passada que o nosso principal educando somos nós, tá? Nós precisamos nos educar e auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós somos os principais educandos. Então nós precisamos de alguma maneira oferecer possibilidades
de desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, da inteligência. Isso é um dos pilares da educação espírita. Paramos por aqui e voltamos daqui a um pouco.